está a questão, para quem quiser fazer, do que a gente precisa saber para fazer essa questão. Se atentar que ele disse que hoje está quente, beleza? E como os personagens eles não estão com nenhum sinal de febre, significa que a temperatura corporal, que é a normal, está em 36 graus, beleza? Mas, como ele falou no texto que a temperatura ambiente é inferior à do corpo dos personagens, então digamos que estava em 35, beleza? Vou colocar aqui árvore, 35 graus para representar o ambiente, e os palitinhos para dizer que é os personagens. Tá, então, beleza, bora para a eliminação agora. A temperatura, o incômodo mencionado pelo personagem deve-se ao fato de que, como está em aposto, eu posso ler sem ele, beleza? Como está em aposto, como se fosse é uma característica adicional, eu posso ler sem ele, beleza? Mas significa que está úmido. Ou seja, eu disse duas vezes que o dia está úmido, beleza? Mas eu não preciso ler. O incômodo, pesquisem o que é aposto, beleza? O incômodo mencionado pelo personagem na teoria deve ser o fato de que a temperatura do vapor presente no ar é alta. Não, ele não falou que a temperatura do vapor da água presente no ar é alta, beleza? Esse não foi o incômodo dele. O incômodo dele, do personagem, é a umidade, não é a temperatura do vapor da água, beleza? O personagem incomodado é o tigrezinho, beleza? O que ele reclamou foi a umidade, não a temperatura do vapor d'água. Não é a temperatura que incomodou ele, a umidade, beleza? Essas duas aqui pode descartar porque não afeta a temperatura do ambiente não afeta na condução de eletricidade nem na absorção de radiação, beleza? Então, são duas coisas que não tem nada a ver. Então, sobrou o suor, apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo, e o vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Por que não é a alternativa E? O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Porque agora isso daqui tem que ser Mercy, tá? Lembra que ele falou que está quente, mas também disse que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens? Ou seja, o personagem está com temperatura maior do que o ambiente. Então, o vapor d'água presente no ambiente das massas de ar tem 36 graus, beleza? E o corpo tem o vapor tem 35 graus e o corpo deles tem 36 graus, já que eu disse que não está doente. Então vamos assumir que tem 36 graus. E o que acontece? O que é a condensação? Condensação é quando eu tenho uma temperatura X em forma de gás, quando eu tenho uma temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius, e aí, por alguma influência, a temperatura ela diminui para, sei lá, 70 graus Celsius. E aí se torna o que? Um líquido. Isso ocorre o que? Quando a temperatura diminui. Mas não é o que está acontecendo nesse caso, porque o gás, que é o vapor, ele se tornaria líquido se o quê? Se o corpo tivesse temperatura menor, 30, 32. Mas como a temperatura é maior, não há como ele se transformar em líquido, beleza? Isso é o que torna a alternativa incorreta. Presta atenção nesses detalhes, velho. Beleza? Aqui diz que está quente no ambiente, mas também diz que a temperatura corporal do personagem é maior.
Beleza? Então não tem como condensar, porque o processo de condensação é quando a temperatura diminui. Mas como ela está saindo do ar para o corpo, e o corpo está com uma temperatura maior que o ar, não ocorre condensação. Beleza? Continua sendo gás, continua sendo vapor. Beleza? Então o que sobrou, o Sol apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo, que assume a resposta que eu dei aqui para vocês. Muito obrigado, fique com Deus. Espero ter ajudado.